Hoje está fazendo 2 semanas, né, da Sexta-feira Santa, que nós tivemos sessão, por sinal. E eu me lembro que no sábado, que seguiu a Sexta-feira Santa, eu estava em casa assistindo o Jornal Nacional, e aí fizeram uma matéria sobre o que aconteceu em Jerusalém no dia da sexta-feira. E aquilo me chamou muita atenção. Eu não sei se vocês viram, mas parece assim que cada ano que passa, todo o movimento na cidade, na sexta-feira, está ficando enorme, né? Nós temos a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa e outras duas que elas têm acesso a determinados momentos, né? E me chamou a atenção, especialmente, uma cena que eles mostraram do acesso ao túmulo, né, de Jesus. Havia uma multidão mesmo, que se apertava. Não havia, assim, a gente olhava, era um mar de pessoas, né, mas havia uma fila ali. E a coisa foi tomando assim um vulto, que de repente as pessoas que estavam ali organizando aquilo começaram a brigar com as pessoas, a dar tapa, a tirar as pessoas na marra, brigar, né? E aí eu olhei aquilo e disse assim: meu Deus do céu, será que Jesus se estiver olhando aquilo ali, né? Será que ele vai estar contente com aquilo? Será que isso é, de alguma forma, uma expressão do que Jesus nos ensinou no Evangelho? Eu fiquei pensando sobre aquilo, e no outro dia eu estava fazendo uma visita no hospital, e no leito ao lado tinha um senhor, um pastor, eu não sei de qual igreja, se é luterano ou não, provavelmente, e que está há 15 anos, né, lutando assim, com um câncer, e a esposa dele está acompanhando ele, e ela comentou de passagem alguma coisa, e ela disse assim: a sorte dela, da outra pessoa que ela estava comentando, é que eu sou evangélica. Ela falou assim. E na mesma hora, na minha cabeça, eu disse assim: mas o importante não é ser evangélico, o importante é ser evangelizado. Aí me ficou aquilo na cabeça, que eu somei com isso que eu vi naquele dia lá, naquele tumulto em Jerusalém, e fiquei pensando assim: pô, será que nós somos evangelizados? O que é ser evangelizado? Aí comecei a pesquisar e encontrei um texto num livro de psicografia do Chico Xavier, editado originalmente em 1951, autor espiritual Humberto de Campos, codinome Irmão Chico, e o nome do livro é Pontos e Contos. E lá no capítulo 3º tem um título assim: As Portas Celestes. É uma pequena passagem que eu vou ler para vocês, que eu acho que tem a ver com esse tema. Abre aspas. O grupo de desencarnados errava nas esferas inferiores e integravam alguns cristãos de escolas diversas, estranhando a indiferença do céu. Aqui, nós podemos dizer cristão, né, de qualquer religião, indiferente. Pode ser um bandista, pode ser espírita, qualquer um, não faz diferença. Pensavam eles: onde os anjos e tronos, arcanjos e gênios do paraíso, que não se apresentavam para recebê-los, em torno sempre a neblina espessa, a penumbra indefinível. Onde o refúgio da paz, o asilo de recompensas? Longos dias de aflição e jornadas angustiosas. Depois da surpresa, a revolta. Após a revolta, a queixa. Finda a queixa, veio o sofrimento construtivo, e com esse surgiu a prece. Em seguida, a oração, eis que aparece a resposta. Iluminado mensageiro, em vestidura resplandecente, desafia a sombra da planície, fazendo-se visível em alto cume. Prosternam-se os peregrinos à prece. Seria o próprio Jesus? Não seria?
Ante a perturbação que os acometera, o emissário tomou a palavra e esclareceu o fraterno. Paz em nome do Senhor. A quem endereçastes vosso apelo? Vossas súplicas foram ouvidas. Que desejais? Falou um deles. Anjo celeste, pois não vês? Estamos rotos, exaustos, vencidos nós, que fomos crentes fervorosos no mundo. Onde se encontra o Redentor que não nos salva? O príncipe da luz que nos deixa em plena treva? Que desejamos? Nada mais que o prêmio da luta. Não pôde prosseguir. Ondas de lágrimas invadiram-lhe os olhos, sufocando-lhe a garganta e contagiando os companheiros que se desfizeram em pranto dolorido. O preposto do Cristo, contudo, manteve-se imperturbável e considerou. A justiça divina nunca falhou no universo. Ah, disse um deles, mas nós sofremos. E certamente somos vítimas de algum esquecimento que esperamos seja reparado. O ministro de Jesus não se deixou impressionar e voltou a dizer: vejamos, respondei-me em sã consciência. E aqui eu quero convidar vocês a fazer esse exercício junto comigo e junto com todos os meus irmãos que estão aqui hoje. Né? Vamos responder junto com eles as perguntas desse anjo. Vamos pensar. Quando encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento? Se estivessem à frente de autoridade comum, provavelmente os interpelados buscariam tergiversar, fugindo à verdade. A luz divina do emissário, porém, penetrava-lhes o âmago do ser. Decorrido um instante de pesada expectação, informaram todos a um só tempo? Não. Segunda pergunta do anjo. Considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? Novo momento de luta íntima e nova resposta sincera. Não. Negastes a personalidade egoística? Suportastes vossa cruz e seguistes o Mestre? Não. Responderam todos. Colocastes a vontade divina acima de vossos desejos? Não. Responderam todos. Fizestes brilhar em vós, na terra, a luz que o céu vos conferiu? Não. Mais uma vez. Auxiliastes vossos inimigos, orastes pelos que vos perseguiram, ministrastes o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram? Não. E eu estou respondendo por vocês. Viu? Perdoastes 70 vezes 7 vezes? Não. Fostes fiéis ao Pai até o fim? Não. Vencestes os dragões da discórdia e da vaidade? Não. Última pergunta. Carregastes as cargas uns dos outros? O mensageiro fixou benevolamente gesto com as mãos e, mostrando o olhar mais doce, observou, depois de cumprida pausa. Se em 10 das lições do Divino Mestre não aprendestes nenhuma, com que direito invocais o seu nome? Acreditais, porventura, que ele nos tem ensinado algo em vão?
Os infortunados puseram-se a chorar com mais força e um deles objetou: que será de nós? Quem nos socorrerá se tínhamos crença verdadeira? Sim, tornou o representante do Cristo, não contesto. Entretanto, como interpretar o possuidor do bom livro que nunca lhe examinou as páginas? Como definir o aluno que gastou possibilidades e tempo da escola sem jamais aplicar as lições no terreno prático? Ó anjo bom, contudo nós já morremos na terra, acrescentou a voz triste do irmão desencantado, entre a aflição e a amargura. O mensageiro, porém, rematou com serenidade: diariamente, milhões de almas humanas abandonam a carne e tornam a ela, no aprendizado da verdadeira vida. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera. O que importa no plano espiritual não é o interromper ou o recomeçar da experiência, e sim a iluminação duradoura para a vida imortal. Não percais tempo buscando novos programas, quando nem mesmo iniciastes a execução dos velhos ensinamentos. Aprendiz algum tem o direito de invocar a presença do Mestre de novo, antes de atender às lições anteriormente indicadas. Voltai e aprendei. Não existe outro caminho para a distração voluntária. Nesse mesmo instante, o enviado tornou ao plano de onde viera, enquanto os peregrinos, ao invés de prosseguir em viagem para mais alto, obedeciam ao impulso irresistível que os conduzia mais para baixo. Então, meus irmãos, eu queria que nós fizéssemos essa reflexão. No que nós, todos aqui, nós todos, ninguém se exclui, no que nós nos diferimos dessas pessoas. Nós conseguimos, será, responder positivamente a alguma dessas 10 questões que o anjo levantou? Eu acho que talvez seja impossível que as 10 a gente não consiga ter um sim, ou algo próximo a um sim. Eu vou falar por mim. Eu acho que as 10, para mim, e arrisco dizer que para a maioria de nós, as 10 é muito também. Mas o que isso quer dizer no final das contas? Nós estamos perdidos, né? O nosso destino é o inferno, né? O astral inferior, isso é inexorável para nós, nós vamos passar por lá. Eu sinceramente acho que passar pelo astral inferior é uma coisa que todos nós vamos fazer. Em maior ou menor grau de tempo, cada um de nós vai passar por lá. Porque ninguém consegue voltar, sair da encarnação sem deixar em cada plano os pesos que são típicos de cada plano. E nenhum de nós vai conseguir passar pelo astral sem estar com nada de energia que tenha a ver com aquele plano. Eu duvido. Então, sinto muito dizer, né, que na minha opinião, todos nós vamos passar pelo astral inferior. Mas isso faz parte, né? Faz parte da nossa roda de aprendizagem. Isso não quer dizer que a gente vai ficar lá, que o nosso destino único é lá, só existe uma vida, nós vamos para o inferno e acabou. Não. A doutrina da Umbanda é reencarnacionista. Se nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos que o ser é capaz de evoluir. E em cada encarnação ele vai se melhorar. Tudo que ele não aprender vai ficar para uma próxima oportunidade. Então, esse destino fatídico aqui, de certa forma, faz parte do nosso destino. Mas aí eu tenho
Um outro texto que eu achei aqui, que eu achei interessante, que também é de psicografia do Chico, pelo espírito Ney Lúcio, na obra Jesus no Lar, capítulo 38. Também é um pequeno trecho. Narra-nos Ney Lúcio que Tadeu e André, certa noite, em casa de Simão, ao ouvirem Jesus falar da glória reservada aos bons, cientes das grandes limitações morais que ainda detinham, amarguraram-se enormemente, deixando transparecer isso através de pranto discreto. Não podendo conter-se, Tadeu exclamou aflito: Senhor, aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito remitente no mal. Lamento, mas como trabalhar em favor da humanidade nessas condições? Com a voz embargada, adiantou-se André, alegando choroso: Mestre, que será de mim? Ao seu lado sou a ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Isso acontece muito comigo. Eu estou muito bem, alguém diz alguma coisa, me perco, né? Tudo aquilo que eu aprendi foi-se. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal qual me vejo? Calando-se André, interferiu Pedro, considerando: Por minha vez, observo que não passo de mísero endividado inferior. Sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos são enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino, se me encontro assim insuficiente e incompleto? Vocês, por acaso, em algum momento, me tiveram esse pensamento também? Eu saio de manhã, faço as minhas orações, né, vou encarar o dia. Quando chega de noite, eu vou deitar e penso assim: puxa vida, recaí novamente nesse dia em tudo aquilo que eu fazia antes, não consegui. A palavra de Pedro juntou-se à de Tiago, filho de Alfeu, que asseverou abatido: Na intimidade de minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova, verdadeiramente aplicada. Muita vez, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei, na realidade, um discípulo sincero? Não estarei enganando ao próximo? Outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amargura. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali enunciadas, entre o desânimo e o desapontamento, sorriu, tocado de bom humor, e esclareceu. Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro ao lado. Como provavelmente eu também não vejo aqui, né? A meu parecer, na indumentária celeste, ainda não encontro um domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai. E não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele. No mesmo impulso da videira que se eleva para o céu,
depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva, para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Mas se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral da salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos para substituir-nos no campo das lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente. A nós. Todos nós somos doentes. O ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. Jesus foi muito claro e enfático quando afirmou que de médicos não precisam os sãos, mas sim os doentes, que somos todos nós que ainda reencarnamos em orbes de provas e expiações. Então, gente, o que eu queria dizer com esses dois textos? Que eu, por um lado, fico muito preocupado quando nós vemos pessoas que se dizem evangelizadas. E não é comum a pessoa se dizer evangelizada, né? Na maioria das vezes as pessoas se preocupam mais em evangelizar, né? É o evangelho para o próximo. Mas eu me preocupo muito que nós, todos que conhecemos o evangelho, que lemos o evangelho habitualmente, aquela segunda parte da Bíblia, né? Que na verdade, se nós formos fazer uma avaliação desses ensinamentos básicos de Jesus, a maioria de nós não os pratica. E eles são relativamente simples, né? Conforme o anjo enumerou aí. Amar a Deus acima de tudo. Será que nós amamos a Deus acima de tudo? Então, por um lado, eu me preocupo que tem muitas pessoas que se acham evangelizadas e se acham no direito, né, de evangelizar sem serem evangelizados. Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: nós podemos, numa vida só, numa encarnação só, nos tornarmos evangelizados? Será que é possível para nós, para um ser comum, humano, como qualquer um de nós aqui, chegar a responder a todas aquelas perguntas do anjo, todas com sim, numa vida? Eu acho impossível. Sinceramente. Acho que o mais santo dos santos não é capaz de responder positivamente às 10 questões. Mas isso não é o mais importante. Como Jesus diz, ele não veio para os sãos. Ele não veio, em outras palavras, para os perfeitos. Ele veio para nós, os doentes, aqueles que precisam se melhorar. Aqueles que estão aqui para aprender, em cada encarnação, nem que seja um pouquinho. E é essa mensagem